Muito bem, essa é uma introdução. Você tem aí em suas mãos um material que foi elaborado nos Estados Unidos e tem aí o dedo dos nazarenos, a participação de representantes teólogos das distintas igrejas de origem wesleyana que elaboraram e trouxeram uma espécie de suprassumo, um manifesto de santidade que está aí diante de vocês, e depois vocês podem, com calma, né? Eu vou aqui falar livremente, mas depois você pode estudar isso com calma. Temos até um blog e um site. É santidadeiunidade.org é o site. santidadeiunidade.blogspot.com é o blog. Santidade e unidade é sempre o. Muito bem. Isso surgiu, a nossa igreja surgiu em 1860, nos Estados Unidos. Você sabe que o movimento wesleyano, o avivamento wesleyano, a igreja metodista, ela surgiu como movimento de santidade e que combatia as desigualdades. Foi na igreja metodista, foi John Wesley que proibiu que os metodistas tivessem escravos. Então, a primeira igreja no mundo a proibir que seus membros tivessem escravos foi a igreja metodista. E foi por conta do movimento wesleyano que se acabou, né, com o tal de William Wilberforce, que se acabou com a escravidão no mundo. Porque você sabe que aqui no Brasil a princesa Isabel assinou tal, aquele negócio da Lei Áurea e tal, mas isso por força, influência da Inglaterra. Então, o movimento que acabou com a escravidão aconteceu nos Estados Unidos. Foi uma luta metodista. Wesley, a última carta dele antes de morrer foi uma carta para Wilberforce, né? Para incentivá-lo, porque o desânimo era muito grande. Imagina o que foi para Wesley, para Wilberforce e para tantos outros, estarem lutando contra um mal milenar. E o maior império da Terra era a Inglaterra. Acabar com a escravidão significa muito prejuízo, e outros países inimigos, talvez a França e outros, poderiam se aproveitar, enriquecer e viriam a destruir. Havia muitos argumentos para tentar se manter a escravidão e aquele status quo, tá? Mas eles conseguiram. Foram mais de 20 anos de luta e, por fim, o parlamento inglês, o primeiro em todo o mundo a votar contra a escravidão, contra o tráfico negreiro, e assim o movimento se espalhou para o mundo inteiro, tá? Então, aí chega a gente tem esse background, a gente tem esse passado, a gente tem esse histórico. Chega nos Estados Unidos, o que a gente vai encontrar? Preconceito racial, que a gente às vezes encontra até os dias de hoje, igrejas de negro, igrejas de branco. A igreja metodista nos Estados Unidos cresceu assustador. Vocês não têm ideia do que foi o papel representado pela igreja metodista, pelo metodismo nos Estados Unidos. Vocês não fazem ideia. Talvez vocês façam porque vocês são wesleyanos, mas é assustador. Dizem que em cada quarteirão tinha um pastor metodista em Urubu. Você encontrava com facilidade nos Estados Unidos, tá? Porque a maior denominação em solo americano que levantou, que edificou esse país, aquele país, foram os metodistas. Só para você ter uma ideia. 60 anos depois da morte de Wesley, mais ou menos em 1850, o que aconteceu? Nos Estados Unidos nós já tínhamos, então 1850, nós já tínhamos eram mais ou menos 860 mil metodistas. Não, 1.360.000, esse é o número exato. 1.360.000 metodistas em solo americano. Se você somar, os batistas vinham em segundo lugar com uns 800 mil. Depois vinha, acho que a presbiteriana com 400 mil, a anglicana com uns 200 mil, e católica devia ter uns 100 mil. Quase que se somando todos os demais, dava o número de metodistas, católicos, anglicanos. Esse é o poder do movimento metodista. Aí o que aconteceu? Vai ver o número de presidentes que já foram metodistas. Vai ver a influência política dos metodistas nos Estados Unidos. Então, foi muito forte, muito forte. Então, também houve um elitismo. Por quê? Porque eles se tornaram senadores, políticos, ricos, e com o passar do tempo a coisa tende a sedimentar nesse sentido, né? Então, muito dinheiro, construindo aquelas catedrais fantásticas, e os que investiam
começaram a receber o reconhecimento, os bancos. Isso aqui é o banco da família tal. Por causa delas, tivemos a construção de... Então, e nesses bancos só podia sentar pessoas dessa família. Eram bancos consagrados, reservados, em honra, em homenagem. Isso dentro da igreja. Os pobres, então, muitas vezes ficavam em pé. E às vezes os ricos não vinham e sentar naquelas cadeiras predeterminadas. Pastores metodistas começaram a se revoltar contra isso. Porque isso não tem nada a ver com o metodismo. Isso é um atentado, né, contra a história do metodismo original, que tão pouco tempo agora já estava assumindo esses contornos. E aí, um dos pastores, o Benjamin Titus Roberts, que ele era redator da revista, ele começou a escrever artigos condenando esta prática que era relativamente comum, não apenas na igreja metodista, tá? Mas já era uma prática comum no seio evangélico. E ele começou a descer a lenha. O que aconteceu? Ele foi expulso da igreja. Houve um concílio e havia elementos da maçonaria também envolvidos. E por causa disso, as decisões já eram tratadas na maçonaria e vinha já pronto. Então, por conta disso, foi que a Igreja Metodista Livre surgiu. Né? E livre quer dizer, aí para chegar no assunto, quer dizer, os assentos são livres. Free. A entrada é franca e os assentos são livres. Então, a ideia é livre de preconceito racial, livre de preconceito social, livre, como os metodistas originalmente eram livres, né? E hoje, graças a Deus, nós não temos mais esse tipo de problema, né? Entre a Igreja Metodista, passado há alguns anos, pediu perdão oficialmente para a Igreja Metodista Livre. E eles não têm mais essa prática, mas aconteceu. É história. Né? E hoje nós nos damos muito bem. Nós não temos mais, essa não é mais um ponto de divisão entre nós, mas foi um momento. Em 1860 surge a Igreja Metodista Livre com isso. Então, ela surgiu com aquela intenção de retornar ao espírito do metodismo original, ou seja, o espírito da igreja metodista ou da igreja cristã primitiva. Então, é assim eu entendo que aconteceu também com a igreja wesleyana e também com a igreja metodista, do Nazareno. Ou seja, era uma tentativa de resgate das nossas raízes, das nossas origens. O que a gente busca agora é algo parecido. É algo parecido, por quê? Porque a gente percebe que com o passar do tempo, e de tempos em tempos, é necessário a gente, como diz o Abacuque, aviva a tua obra, né? Ao longo dos tempos, a gente precisa de um renovo. O que aconteceu com a doutrina de santidade com o passar do tempo? A doutrina de santidade esbarrou e foi sendo desgastada, pelo menos por 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo foi o legalismo. Esse é o seu mesmo perigo. Né? E vocês são nazarenos, e quanto mais tempo você tem da igreja nazarena, ou quanto mais tempo você tem na Igreja Metodista Livre, mais você sabe do que eu estou falando. Qual é a grande tentação? E qual é o grande perigo? É a gente começar a entender, ou em nome da santidade, a gente focar muito mais naquilo que não pode, ou seja, focar muito mais nas regras, e passar a ser uma igreja, nós somos da santidade. Então, vai estabelecer uma espécie de elitismo, os que já receberam a segunda bênção, os que não receberam, os que têm não sei o que, os que não têm, né? Como deve andar, como deve proceder. Então é um livro de regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e isso traz o que? Um ambiente não, uma atmosfera não muito amistosa, torna o nosso ambiente algo propício, favorável para a hipocrisia, propício e favorável para os juízos, os julgamentos, né? É um julgando e cuidando da vida do outro. A missão em nome da santidade que o membro agora passa a ter é ser o fiscal da vida alheia, né? Cuidar da vida alheia e denunciar e tal. Então, isso realmente acabou fazendo mal. Na Igreja Metodista Livre havia tantas regras, e uma delas o pastor não podia, por exemplo, não podia andar, ter manga curta. Alguém está de manga curta aqui? Ia ser cuidado. Na Metodista Livre, leis, regras desse tipo.
Então, a gente era identificado por aquele padrão de conduta, de procedimento rigoroso, né, e tal. Há um grande problema com isso. Um grande problema é que isso não produz a santidade, porque a santidade não é de fora para dentro. A santidade não é uma coisa da casca, é alguma coisa que deve ser de dentro para fora. Outro grande perigo é que quando a gente foca e os nossos olhos estão focados no pecado que a gente deve evitar, em vez da gente evitar o pecado, a gente acaba caminhando naquela mesma direção. Ó, é meio maluco isso, né? Mas isso acontece com a criança. Se você, como pai, se preocupa e diz, olha, ali tem uma tomada, filho. A criança pequenininha, olha, não põe o dedo ali. Mas a criança nem tinha olhado para aquilo ainda. Agora começa a olhar para aquilo. Não posso pôr o dedo. Mas por que não posso pôr o dedo? Mas por que não sei o quê? Então, a atenção dela passa a ser voltada exatamente para o objeto que ela tem que evitar. Tem uma boa ilustração, que é a seguinte. Quando a gente está ensinando alguém a dirigir, observa bem, alguém teve essa experiência de ensinar alguém a dirigir, quando esse alguém que não sabe dirigir está fazendo uma curva, a preocupação desse alguém é com a margem externa da curva. Eu não posso ir para lá, eu não posso ir para lá, né? Ele fica olhando, e às vezes ele vai fazendo a curva meio assim, né? Ele vai e ele corrige, ele vai e ele corrige, porque costumamos andar exatamente no caminho para onde os nossos olhos estão apontados. Quando a nossa preocupação é evitar a margem externa, a gente acaba indo exatamente na direção dela e assusta e tenta corrigir o percurso. E todo bom motorista sabe que quando a gente está fazendo a curva, o certo é olhar para a margem interna. Então, e aí está a lição, em vez de nós nos preocuparmos em mantermos distância da margem externa, desta ser a nossa preocupação, o nosso foco principal, a nossa maior preocupação deveria estar em manter proximidade com a margem interna. Essa é uma outra abordagem da santidade. Jesus Cristo, em primeiro lugar, chamou seus discípulos para estarem com Ele, não foi? Em primeiro lugar, para estarem com Ele. Essa proximidade com Cristo é o fruto. Traz como fruto a santidade. É a base. Ele é a videira, nós os ramos. Quando estamos nele, produzimos os devidos frutos. Então, ela caminha mais para o lado de admiração, de encantamento, de discipulado, de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, do que ficar atento àquilo, ao diabo, ao mal, ao pecado. Não é que nós devemos ignorar essas coisas, não, de modo algum. Mas é que se damos supremacia, atenção demasiada a isso, isso acaba sendo até o nosso alvo. A gente, sem querer, acaba indo naquela direção. Então, olhando para Cristo. Então, o problema primário seria o legalismo. O segundo, isso aconteceu bastante no século XX, e temos repercussão disso até os dias de hoje, é o movimento de crescimento da igreja. Mas não sou contra o crescimento da igreja, até estudei bastante sobre esse assunto, acho que devemos crescer. Mas o movimento de crescimento da igreja acabou produzindo alguns resultados indesejados, que talvez ele mesmo não quisesse, que são o que a gente chama hoje de crente genérico, né? Às vezes tem gente que tem preocupação com o genérico, né, porque acaba não tendo efeito, não é? Então tem que pagar mais caro para ter o que é mais garantido. O crente genérico, ou seja, o crente nominal. Gente, quantos milhões nós somos hoje no Brasil, hein? Se fala da comunidade evangélica, como crescemos? Como crescemos? E que transformação isso tem? Que impacto isso tem sobre o cenário brasileiro? Porque se somos realmente tantos e tantos milhões, mais de 20 milhões, alguns dizem 30 milhões, se somos tantos assim, crentes, convertidos, nascidos de Deus, era para estar diferente essa situação. A gente vai pegar um ônibus, uma senhora
capaz de ficar em pé, ninguém dá lugar. Será que não tem um crente sentado ali, não? Já que somos tantos? Onde é que está a educação na hora da fila? Onde é que está a educação no trânsito? Se a gente pudesse fazer uma radiografia de todos aqueles que furam o sinal, que quebram as regras, que não pagam seus impostos, que ludibriam, que mentem, que roubam, que não sei das coisas, você ia ficar admirado de ver quantos crentes, quantos evangélicos estão na onda. Então, isso é produto de uma ênfase que temos que crescer a todo custo. Marketing para crescimento e tudo mais. Veja que o foco hoje, e eu vou arriscar, eu vou chutar aqui, ó. Eu vou chutar, hein? Mas eu acho que eu vou acertar. Mesmo entre os nazarenos, deve ter uma boa porcentagem de pastores, dos que estão aqui presentes, cujo foco está no método. Estão lendo e se devotando e se debruçando sobre qual o método para fazer a igreja crescer. Estou errado? O foco não está na mensagem. O foco está na estratégia. Está no método. O que a gente quer crescer. Então isso parece uma herança. Eu falo que está entre os nazarenos porque a gente vê que está entre os metodistas livres, está entre os metodistas, está no Brasil inteiro. Queremos ministérios bem-sucedidos, eu acho que não é errado a gente querer que a igreja cresça. Mas o problema é que às vezes queremos que ela cresça a todo custo, e esse a todo custo é o perigo. E o foco no método também é o perigo. E eu tenho um colega pastor, ele é muito querido, é da Metodista Livre, e ele é muito dinâmico, ele é muito inteligente, ele é muito capaz, ele é consagrado. Mas ele vive mudando de método. Ele já experimentou um, não deu certo, aí daqui a pouco ele fica encantado com outro e abraça e não dá certo, aí daqui a pouco ele fica encantado com outro método, não dá certo. Aí ele estava, o anterior foi os grupos familiares do MAP, né? Aí agora ele mudou para, acho que da videira, né? Da videira, e depois alguns a tendência a ir para o G12, alguma coisa assim. Uma preocupação com o método, a busca do método. Aí às vezes eu pergunto para ele, por que é que você sai desse e vai para aquele? E o que é que aquele tem que aquele outro não tinha? E eu temo, mas eu temo mesmo que a resposta passe por alguma coisa muito pragmática, que me lembra modelos e métodos da Amway, quem conhece, Herbalife. Quando eu dou uma olhada, quando eu examino o esqueleto, o coração, a mola propulsora da Herbalife e da Amway, eu começo a olhar para algumas coisas, olha como funciona, olha como funciona, e aquela paixão e aquele entusiasmo, porque você sabe que alguém quando está vendendo Herbalife, é Deus no céu e Herbalife na terra. É a visão. Estou na visão. É o método, é o negócio, é tu agora. Claro que isso dá resultado. Dá resultado para a Amway, dá resultado para a Herbalife, vai dar resultado na igreja e tal. Mas, bem, eu queria saber onde é que está o Espírito Santo nessa história toda. E agora, com isso, não quero dizer que sou contra o método. Nós somos, aliás, viemos do movimento metodista, tinha método, não é contra método, pelo contrário. É questão de fazer do método o caminho, a forma, a maneira, e se esquecer do principal. O que fez do metodismo o metodismo não foi o método, foi a mensagem, foi o espírito. Isso a gente não pode perder. E também, não sou contra grupos pequenos, células, na igreja a gente incentiva, isso faz parte de uma das nossas estratégias, digamos assim, claro que sim. Isso é wesleyano. Antes de ser G12 ou qualquer outra coisa, é wesleyano. Trabalha em grupos pequenos, trabalha em células, não há o que se falar contra. A ideia é essa paixão, essa efervescência, essa coisa louca, que também é modismo e que também passa. Né? A palavra de Deus permanece para sempre. E é nela que a gente tem que voltar. Um terceiro ponto que traz prejuízo para a mensagem de santidade
já vem lá desde Agostinho. Santo Agostinho, ele super enfatizou o pecado original. Tá? E isto vem, por exemplo, a igreja reformada vem a reboque disso. A igreja reformada, os calvinistas, eles super enfatizam o pecado original. Eu já estive debatendo, meus colegas calvinistas, muitos queridos. Eu fiz mestrado na Batista. Acabei fazendo doutorado numa que é presbiteriana. Então, o bom é que o meu bacharel foi na Metodista Livre. O que eu quero dizer é que eu conheço, eu sei, eu respeito, eu admiro, sabe, a teologia do modo geral, mas existem aspectos que a gente realmente não concorda. Essa superênfase no pecado original, nos efeitos do pecado original, que vem desde Agostinho, que passa pela Reforma, é um problema para a doutrina da santidade. Porque, não sei como é que vocês veem isso, mas isso influencia no nosso arraial. A ideia é a seguinte: olha, somos pecadores. Quando Adão pecou, quando o primeiro Adão pecou e caiu, nós ficamos em desgraça. Nós ficamos em desgraça e nós somos incapazes de fazer o bem. Nós passamos e nascemos herdando uma natureza pecaminosa. E o que a gente pode fazer é simplesmente pecar. Nós não podemos não pecar. Essa é a superênfase do pecado original. Que a Imago Dei foi totalmente aplastada, detonada. Então, só resta aos pecadores pecarem. E eu acho que eles têm dificuldades quando Deus fala do justo Jó, do justo Ló, né? Tem dificuldade quando Deus fala com Caim e fala para Caim: Caim, você tem que dominar seu instinto. Deus repreende e o adverte que ele deve exercer domínio próprio. Como Deus poderia pedir de Caim, que agora estava com uma natureza caída, algo que era impossível para ele? Como Deus poderia pedir de um povo caído que obedecesse os seus mandamentos, que o amasse sobre todas as coisas? Ele chegou a dizer o seguinte, num debate que eu tive na televisão, inclusive, com meu amigo. Ele chegou a dizer o seguinte: que o livre-arbítrio existiu, para Adão e para Eva. Mas depois que eles pecaram, já não há mais livre-arbítrio, porque o homem não tem mais liberdade para fazer o bem, porque ele está maculado pelo mal, portanto só tem... Ele não pode agir contra a sua natureza que é má. Isso eu ouvi de um teólogo, não vou citar o nome, mas de alguém que escreve teologia sistemática, autor de uma teologia sistemática. Então, essa é uma postura deles, que é diferente da nossa. Mesmo Wesley reconhecendo os danos do pecado original, você sabe que Wesley tem a ideia da graça preveniente. E por causa da graça preveniente, por causa da luz, por causa da ação do Espírito Santo, quando vem a palavra, diz o apóstolo Paulo, a palavra está aí. E quando a palavra vem, as pessoas podem crer, porque ouviram a palavra. Elas podem exercer fé. Essa é a graça preveniente. Então há um poder e uma capacitação que o homem ainda tem para responder, para obedecer. É claro que nós não podemos com isso concluir, e aí estão certos os calvinistas, nesse ponto. O homem está caído, e caído não pode cumprir a lei de Deus na íntegra. Caído não pode agradar a Deus
satisfatoriamente. Caído não pode cumprir os mandamentos à risca. Caído não pode ser 100% perfeito por si próprio, no que depende dele. O caminho para o céu não é um caminho das boas ações, da boa conduta, não. Por quê? Porque nós encontramos uma natureza caída, que não nos permite fazer o bem 100% das vezes. Nisso estamos de acordo. Por isso a salvação é pela graça. Por isso a própria santificação também é graça de Deus. Pela graça de Deus, é pelo Espírito. Aquilo que foi impossível para a lei. Por quê? Porque encontrou uma enfermidade no coração humano. Deus tornou possível através do novo nascimento, através da regeneração. Um novo coração que era prometido já nos dias do Antigo Testamento. Profeta Ezequiel 36. Porei o meu coração, o meu espírito em vocês. Vocês andarão nos meus estatutos. Então Deus capacita. O mesmo Deus que pede para que nós sejamos santos, nos capacita a ser santo. E o apóstolo Paulo parece concordar muito com isso, o apóstolo da graça. Ele fala que os efeitos da obra do segundo Adão não são inferiores aos efeitos da obra do primeiro Adão, que se pelo primeiro Adão todos pecaram e o pecado tornou-se uma espécie de tônica na história humana, o segundo Adão veio para desfazer as obras do diabo. E a obra dele é superior. Isso é ser wesleyano, na acepção da palavra. É crer na supremacia da graça divina. Porque você sabe que os reformados aplicam muito bem a graça divina até o ponto da justificação. Até o ponto da concessão de perdão dos pecados. Até aí nós caminhamos juntos, de mãos dadas. Mas quando se fala de regeneração, quando se fala de um coração novo, quando se fala de uma vida santa, aí há bastante diferença entre nós. Porque eles esperam que esta santidade aconteça após a segunda vinda de Cristo. Eles adiam, eles postergam, assim como adiam e postergam o reino, não eles, mas muitos outros cristãos, porque não percebem a graça e o poder da graça de Deus atuando já na era presente. Não percebem o poder. Não percebem o poder dessa semente pequena que, uma vez plantada, menor da semente se torna uma grande árvore. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Wesley cria no poder de Deus para perdoar pecados, na graça divina que sobrepuja o poder do pecado. Cria na regeneração, na transformação de vida. Cria que somos capazes, pelo Espírito de Deus, de andarmos na luz. De andarmos na luz. De obedecer. Não por nós mesmos, mas pelo Espírito de Deus em nós. Devemos nós cooperarmos com Deus. Devemos nós, já que 1 Pedro capítulo 1, participantes na natureza divina. Veja, Deus nos fez participantes de sua natureza. Em João capítulo 1, ele diz assim, João fala que Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, e não apenas chamados. Não é um título. Santo também não é um título, como querem muitos ensinar. Santo é vocação. Santo é vocação que temos de filhos do santo. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
de andarmos na luz como Ele está na luz. Essa é a doutrina que temos, essa é uma bandeira que temos. E se você observar bem, a mensagem que o Brasil mais precisa no tempo presente, no contexto evangélico, contexto político, contexto cristão, é a mensagem de santidade. Nunca se ouviu falar de tantos escândalos, nunca se ouviu falar de tanta coisa acontecendo em nome de Deus. A primeira atitude que Cristo tomou quando entrou em Jerusalém não foi ter com Herodes e nem com Pilatos. A reforma que Cristo propõe é uma reforma que começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. A purificação e a santificação e a expulsão de tudo que é mal, de tudo que é pecaminoso, do templo. Começa no templo. O reino de Deus passa pela igreja. Quando olhamos o livro de Apocalipse, não é diferente. Olhamos o livro de Apocalipse, o que nós enxergamos em Apocalipse? O Apocalipse é o livro que revela o projeto final, o plano final de Deus, que Ele vai subjugar todas as forças do mal. O mal vai cair, Babilônia vai cair. O anticristo será derrotado. Haverá novo céu, nova terra, e Deus começa o juízo. E a gente vai ver muitos juízos sobre o mundo. Juízos que serão derramados sobre a terra, sobre os ímpios, sobre a besta. Os juízos de Deus começam a ser... Mas antes de Deus julgar a terra, Ele está julgando a sua igreja. 7 cartas. Deus trata com o mundo inteiro no livro de Apocalipse, mas começa pela casa de Deus. A igreja faz parte integrante do projeto apocalíptico de Deus. Ela tem um papel preponderante. Ela não é um hiato, ela não é um parêntese, ela não é um acidente, como querem os dispensacionalistas. Ela é o mistério que estava oculto e que agora foi revelado. De Deus, em Cristo, unir judeus, gentios, fazer deles um só povo. A igreja que é fundamentada sobre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos. Essa igreja, não há, como povo de Deus, distinção entre Israel e igreja. É o povo de Deus que congrega judeus crentes, gentios crentes, convertidos, de todos os povos, línguas, tribos e nações, com uma missão aqui na terra, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de proclamar o evangelho, e a igreja é bem-sucedida. A gente olha o Apocalipse e vê, a igreja será bem-sucedida, porque diante do trono de Deus, lá na glória, uma visão futura, já enxerga milhões, milhares de milhares, salvos, procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Essa igreja pela qual Cristo morreu, e segundo Efésios, Paulo fala que nós devemos amar, os maridos devem amar suas esposas, assim como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a Deus sem mancha nem ruga. A morte de Cristo não é apenas para nos perdoar, mas é para nos purificar. Não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, sim, mas também para nos purificar. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Jovens, vos escrevo porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. É possível uma vida de vitória sobre o pecado. É possível uma vida de vitória sobre o diabo. Graças te dou, Pai, porque ocultasses essas coisas dos poderosos e as revelasses aos pequeninos. Eu via Satanás caindo como um relâmpago. Eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano. Domínio. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Graça, a unção de Deus para dominar o mal. Para dominar o mal. E o pecado não terá domínio sobre vós.
É possível. Mas se alguém pecar, não é o fim do mundo. Temos uma graça. Na ceia do Senhor, temos um lava-pés. Dos pés que acabam sendo sujos. Confessamos os nossos pecados e somos limpos. Mas para andarmos em santidade, em graça e força. Jesus começa o seu evangelho de... É muito lindo isso. Como Jesus começa o evangelho. Em Marcos ele deixa muito claro isso. Também nos outros. Começa o evangelho dizendo assim: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Chegou, encontrou Simão, encontrou André. E ele diz: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E tudo que encontramos entre o primeiro capítulo e o último capítulo, capítulo 16 de Marcos, é como Jesus discipulou, treinou, capacitou esses discípulos para que eles fossem um dia feitos filhos de Deus, feitos pescadores de homens. E aí, na sua despedida, nas suas últimas palavras, ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. É chegado o reino. Eu vos envio. Pregai, ide, pregai o evangelho. Foram feitos pescadores. Cristo trabalha em nós. Aí eu posso ser um pouquinho calvinista nesse ponto, né? Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Não estamos sós na nossa jornada e na nossa caminhada. Deus nos dá graça, dá força. Mas depende de nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Né? E o Senhor no Apocalipse passeia na igreja, passeia entre os candelabros, passeia na igreja, passa em revista a sua igreja, tudo vê, tudo sabe, repreende o mal, corrige, procura santificá-la. Se não, aí somos bem arminianos. Se não, veja, calvinista até esse ponto, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai fazer a parte dele, ele não vai desistir de você, ele te dará a oportunidade, ele te busca, ele quer encontrar. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, tudo isso, e aí eu diria, eu só vou resumir aquela que seria a mensagem mesmo, que eu já não tenho mais tempo para pregar. Só vou dizer, eu ia falar sobre Ófine e Finéias, sobre a importância da santidade no ministério pastoral. Vocês sabem que Ófine e Finéias eram sacerdotes, filhos de Eli, e eles pecaram. Eles não tinham temor de Deus, nem o respeito pelo Senhor. Eles praticavam prostituição diante da tenda da congregação. Virou casa de mãe Joana, casa de Deus. Sacanagem, roubo, metia a mão no dinheiro, imoralidades, sem nenhum respeito, sem nenhum temor. Bom, isso não vai ficar barato. E o resultado foi derrota. O povo de Deus foi derrotado. E o povo de Deus é derrotado quando os sacerdotes são derrotados. Não são espirituais. Há uma influência sobre o próprio povo. O povo perdeu uma batalha. E aí o povo chama, acho que já no capítulo 4 de 1 Samuel, o povo chama: queremos os sacerdotes conosco, os representantes de Deus, tragam-nos a arca da aliança, o grande símbolo da presença de Deus entre nós, porque com a arca venceremos. Tanta gente triunfalista, a arca da aliança, e a arca da aliança só tem valor, e esses símbolos da aliança só tem valor, e a própria Escritura Sagrada só tem valor quando ela encontra guarida nos nossos corações, quando ela está aliançada, estamos verdadeiramente aliançados com ela, porque com a arca e tudo que o povo experimentou foi uma derrota cachapante. E nessa derrota, nessa batalha, morreram Ófine e Finéias. A arca da aliança, e o Eli vai cair para trás um pouquinho mais adiante. A esposa de Finéias, se não me engano, estava grávida, dá à luz, e ela, Ófine ou de Finéias? Bom, na sua angústia, põe o seguinte nome: e acabou, foi-se a glória de Israel, por causa da falta da santidade.
É o que a gente está vendo acontecer em muitos rincões evangélicos. Ah, mas é muito triunfalismo, porque você não tem ideia de que quando chegou aquela Arca da Aliança, antes deles serem derrotados na batalha, quando a Arca da Aliança chegou, eles fizeram um culto, meus irmãos, mas um culto ultra mega pentecostal. Um entusiasmo, louvores, cantaram, exultaram, tripudiaram, a vitória é certa, Deus está conosco. E o povo, os inimigos ficaram, os filisteus, ficaram amedrontados de ouvir o barulho, o fervor espiritual, promovido e liderados por Ofni e Finéias. A derrota é na sequência. Mesmo, agora, o que é interessante é o seguinte, que Deus vai honrar o seu nome. Deus vai santificar o seu nome. Se esses se calarem, até as pedras clamarão. E as pedras vão clamar, porque a Arca da Aliança vai parar diante da estátua de pedra de Dagon, e de repente amanhece aos pés da estátua. A estátua amanhece aos pés da arca, e levanta a estátua, e ela mais uma vez se prostra, e pragas sobre o povo. E o que acontece? Eles vão temer a Deus, vão devolver a arca com muitos presentes. Eles temem, eles vão ter o temor. Os pagãos vão ter temor a Deus que Ofni e Finéias não tiveram. Deus vai vindicar a glória do seu próprio nome. E agora a história termina muito bonita com outro culto. Porque antes muito mesmo desse episódio, quando já se desencaminhavam Ofni e Finéias e o Eli, porque não repreendia. Meus irmãos, se a gente permitir que tenhamos líderes em pecados e não fizermos nada, né? Está aí o superintendente. Tem que dar corda para ele fazer. Para as lideranças. A santidade na casa de Deus é coisa séria. E começa pelo corpo pastoral, que precisam ser homens e mulheres irrepreensíveis. Bom, Deus vai passar em revista e vai resolver, mas a gente já é chamado para fazer a nossa parte aqui na terra, né? Para manter o tom, para manter o padrão, para que nós sejamos o padrão para o rebanho seguir. Deus, quando viu que se desencaminhavam já Ofni e Finéias, e Eli não tomava postura alguma, era complacente, condizente, conivente, ele levantou. E diz o capítulo 3, é muito lindo isso. Capítulo 3 de 1 Samuel diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque a palavra de Deus era rara naquela época. A palavra de Deus era rara, muito oba-oba, mas a palavra de Deus era rara. E antes que se apagasse a lâmpada de Deus, Deus levantou Samuel, um menino. Deus chama o menino. A obra continua, a igreja vai. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja vai a despeito de nós. Ela vai seguir adiante. Ela vai. Deus levanta os jovens. Deus levanta, chamou o menino. E esse andou nos caminhos. Esse ouviu a voz. Primeiro ouviu a voz de Eli. Foi obediente, como um pai adotivo. Coisa que Ofni e Finéias não davam ouvidos a Eli. E ouviu a voz de Deus. E cresceu. E a palavra de Deus começou a se tornar comum. E quando morreram Ofni e Finéias, Samuel é elevado. E quando Samuel é elevado, diante de uma nova ameaça do mesmo povo, do mesmo exército que havia derrotado anteriormente, o que faz? O que faz o nosso amigo Samuel? O que faz o povo nesta ocasião? Em vez de fazer um culto de confissão positiva, porque aquele culto de Ofni e Finéias foi um culto de confissão positiva, Deus está conosco, a vitória é nossa, não tem para ninguém, essa terra de tal. Declarações, muitas vezes vazias, sem integridade do coração. O que faz é um culto de confissão de pecados, de contrição. Não houve muito barulho na terra. Não é o barulho da terra que produz o barulho do céu. Eu não sou contra fervor, hein? Eu danço, pulo, canto, louvo, grito também. Mas o que eu quero dizer, e que a gente sabe pelas Escrituras, que não é alguma coisa que todo mundo acha muito interessante.
Deus está vendo o coração. E quando Deus viu corações contritos, quebrantados, Ele fez um barulho do céu. Esse barulho atordoou os inimigos que começaram a lutar contra si mesmos e se autodestruíram. Foi essa é a história. Sabe como é que termina? A história do ministério pastoral, digamos assim, de Ofni e Finés termina com Icabô, foi-se a glória de Israel. A história de Samuel ali, naquele episódio, enfrentando o mesmo povo, enfrentando o mesmo inimigo, e termina com Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha! E a história da tua vida, do teu ministério? Que termine com um tremendo Ebenezer. Deus abençoe.